pessoas me perguntam, dentre todas as palavras do dicionário brasileiro, qual é a palavra mais importante? O amor, se você pega 1 Coríntios 13, ele é muito maior do que a própria fé. Então ele é algo estratosférico, é algo fantástico. Por isso, não dá para colocar nenhuma palavra próxima do amor. Mas ao longo dessa minha caminhada, eu posso compartilhar com você uma coisa. Uma das palavras mais avassaladoras, transformadoras na vida de quem quer que seja, chama-se perdão. O perdão é algo tão fantástico, tão extraordinário, mas muitas vezes as pessoas não entendem a relevância do perdão. Algumas pessoas confundem o perdoar, o esquecer. Algumas pessoas pensam que perdoar é ser conivente com aquele que fez o ato. Outros até interpretam que o perdão significa tempo de fraqueza, você perdeu, está sendo derrotado, está sendo vencido. Quando, na verdade, a palavra do perdão ela é muito maior do que se imagina. Primeiro porque a própria filosofia vai nos dizer que perdoar significa a sapiência do momento de entender as dificuldades praticadas pelo outro e que cada um há de responder na proporção dos seus atos. Alguns pensam que se eu perdoo aquele que me machucou, ele vai me machucar de novo. Ele vai achar que, essa pessoa é uma pessoa fraca, então por várias vezes eu posso agredi-lo. Mas eu quero aqui te dar um exemplo. Que tal uma pessoa que chegou e colocou uma carapuça em você? Que tal uma roupa medieval, para ser mais direto? E alguém chega e bota uma armadura medieval que pesa talvez 20 quilos, 30, eu nem sei na verdade quanto pesa. Mas essa pessoa colocou essa armadura em mim e ela foi embora. Talvez eu não consiga me movimentar com essa armadura. Talvez eu não consiga fazer o que eu imaginava que poderia fazer. E se eu não tiver o cuidado, tem horas que ela pode me furar, pode me machucar. E essa armadura ela vai estar em mim. E essa armadura vai me machucar. E essa armadura vai provocar em mim dores. Ela vai impedir que eu possa continuar a caminhar, quiçá correr como eu gostaria de correr. Imagine que isso está relacionado diretamente ao perdão. Quando alguém te machuca, essa pessoa muitas vezes não tem nem noção da gravidade que fora provocada a você. Ela colocou uma armadura em você e foi embora. É você que fica sentindo essas dores. É você que consegue ficar com essa armadura e sente a angústia, o desespero e muitas vezes a traição por alguém ter colocado algo que te machuca tanto. O que eu quero te dizer é que perdoar é quando você decide retirar essa armadura do teu corpo e colocar num canto. Isso não quer dizer que a pessoa que colocou em você, ela não tenha que assumir a responsabilidade pelo ato praticado. Isso não quer dizer que você precisa esquecer o que essa pessoa fez com você. Perdoar é quando você se livra de algo que te incomoda tanto. Perdoar é quando você decide afastar esse sentimento que te contamina, que permite que você não possa e nem consiga continuar a sua caminhada como você deveria fazer. Quando alguém decide perdoar, essa pessoa não decide exatamente esquecer aquilo que ela sofreu, mas ela decide tomar a decisão de que não quer mais continuar a sofrer por um ato praticado por alguém que, consciente ou inconscientemente, decidiu te machucar. A dor e o tamanho dela, quem decide é você. O agressor, claro que ele tem que responsabilizar-se pelos atos praticados por ele. Claro que você não precisa conviver com essa pessoa. Nem tampouco ligar para ela e pedindo perdão quando, na verdade, você é a vítima. Mas você precisa afastar essa armadura que te machuca, que te maltrata e que te impede de caminhar. Porque no momento em que você se livrar desta armadura, no momento que você construir o sentimento de perdão, e repito, o perdão não é fraqueza, mas o perdão é fortaleza. Porque quem dá o perdão, não dá o perdão somente ao outro, mas dá o perdão a si. A libertação não está exatamente somente naquele que foi o agressor, mas naquele que foi a vítima de ter sofrido
durante tanto tempo, tantas agressões. Ao longo da minha caminhada, foram várias as experiências como mediador de conflito que eu vivenciei. Mas uma delas, apesar de todo o Instituto da Mediação ter uma palavra chamada sigilo, e nada pode sair. Mas em algum lugar deste Brasil, eu pratiquei e fui, na verdade, convocado para atuar na condição de mediador. Naquele dia, eu lembro como se fosse hoje. Era uma tarde em uma sessão de mediação, talvez uma mediação simples, porque as partes já tinham decidido que o divórcio era o objetivo deles. Durante a sessão de mediação, eu vi um senhor que olhou para mim e disse: doutor, sejamos rápidos, porque eu quero logo assinar isto. Eu quero logo fazer aqui, especificamente, o meu divórcio. E eu quero seguir a minha vida. E eu quero poder caminhar. E eu olhei para ele e disse que os procedimentos de mediação deveriam ser respeitados. E que, na verdade, eu deveria segui-los. Mas que estava feliz por ele estar ali, ainda que o assunto não fosse tão agradável. Fiz todo o protocolo dos procedimentos de mediação, os quais eu, como mediador, deveria cumpri-lo. Na sessão de mediação, por um momento a senhora parou, olhou para ele e disse: vamos recomeçar a nossa vida. Todos os nossos erros poderão ser perdoados. É o momento, então, de nós reconstruirmos a nossa vida com as nossas duas filhas. E ela começou a chorar. E no momento que ela começa a chorar, é uma característica normal de qualquer ser humano, é se sensibilizar com o choro da outra pessoa. Porém, aquele senhor, naquele momento, ele não se sensibilizou. Ele continuou a falar. E ele disse: eu quero o divórcio. Porque você é feia, porque você é gorda, porque eu não te amo mais. Porque muitas vezes, quando eu tinha atos sexuais com você, eu tinha que pensar em outra pessoa. Eu, como mediador, então, eu imaginei talvez fosse a hora de intervir. Ou talvez não. Era preciso que aquela senhora pudesse sentir o sentimento que aquela outra pessoa estava sentindo por ela. E o procedimento de mediação, depois de atos tão violentos, que nem eu e nem você poderíamos vivenciar essas práticas, esses atos, essas dores. Fizemos então o procedimento de mediação, o termo foi assinado e as partes foram embora. Mas antes de ir embora, ela colocou as mãos aqui, eu fechei os meus braços, e ela colocou a mão dela sobre o meu braço e disse assim: doutor, eu não sei o que será da minha vida amanhã, mas eu acho que se eu amanhecer viva, já é muita glória. Eu fiquei extremamente preocupado com essa senhora, e no local em que nós temos o atendimento de mediação, na própria faculdade existe também um procedimento psicológico. Nós envolvemos a equipe psicológica para poder ajudá-la. E essa senhora foi auxiliada depois por um acompanhamento psicológico fora dos procedimentos da própria universidade. E nós então começamos a vivenciar uma situação que era preciso criarmos uma coletividade para podermos ajudar. Acredite se quiser, 6 meses depois, estava eu, naquele mesmo lugar, fazendo um procedimento de mediação, quando essa senhora abre a porta e diz que precisava falar comigo. Na hora eu não conheci, e eu só fiz um instante. Eu lhe atendo já. Acreditem se quiser. Fizemos a mediação. As partes saíram e aquela pessoa entrou. Quando ela entrou, ela disse: o senhor não está me reconhecendo. Eu demorei para reconhecer, até a lembrança vir-me imediatamente à cabeça. Eu disse: que bom que a senhora está aqui. Foi um sentimento de alegria que eu tive. Ela estava muito mais magra, ela estava diferente, ela estava com roupa de academia. E ela disse: eu voltei para poder lhe agradecer e dizer que aquele dia foi um ponto de virada na minha vida. Que aquele dia foi uma decisão. Eu saí daqui sabendo que eu tinha 2 caminhos. Como diz o Morgan, você tem 2 caminhos diante do conflito. Ou você sucumbe com ele e você deixa que o vento ou o mar possa te levar, ou então ali é um ponto de virada para reconstruir uma nova caminhada na tua vida. E a porta entreaberta, uma outra pessoa entrou e colocou a mão na cintura dela
E eu olhei e fiquei impressionado com o que eu estava vendo. E ela disse, este é o meu novo amor. E naquele momento, quando ela disse que era o novo amor dela, eu olhei, modesta parte, me perdoe-me você que está aí me assistindo, me perdoe agora o que eu vou dizer, muito melhor do que o outro. Perdoe-me a minha sensibilidade de verdade. E ele a beijou na sua face superior, no canto direito. Nós, mediadores, percebemos que quando alguém te beija acima da metade da tua testa, isso significa sentimento de proteção, de respeito, de afetividade. E eu coloquei então a minha mão no ombro dele e disse, ame esta mulher, porque ela tem muito amor para dar. E ele a abraça novamente e diz assim, é o que nós estamos fazendo há muitos meses. Quando ela saiu com a porta entreaberta, eu voltei a sentar. E ali existiam alguns alunos comigo presenciando a sessão de mediação. E eu disse, a vida, diante do conflito, tem dois caminhos. Ou podemos sucumbir, desistir e ir embora, ou podemos dar um ponto de virada na nossa caminhada. Essa senhora deu um ponto de virada na sua vida. E o ponto de virada é a grande relevância para mudar a minha vida e a tua vida.